Olá, bem-vindos ao canal Evangelizando com Maria. Se inscreva no nosso canal para receber nossas atualizações e toque no sininho para receber as notificações. Nossa Senhora te abençoe. Olá, meus irmãos, feliz dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, 13 de junho. Então vamos conversar hoje sobre um pouco a história de Santo Antônio. Sabemos que hoje, 13 de junho, é o dia de Santo Antônio, um dos grandes santos franciscanos. Santo Antônio, pessoal, ele é de origem de Lisboa, Portugal, nasceu no dia 15 de agosto de 1195. Ficou conhecido também como Santo Antônio de Pádua, porque faleceu na cidade italiana no dia 13 de junho de 1231. Em meados de 8 séculos, Santo Antônio ganhou milhares de devotos no mundo inteiro, especialmente aqui no nosso Brasil. Portugal, que é de origem portuguesa, e Itália. Neste especial dia de Santo Antônio, mostramos um pouco sobre a ordem da vida cronológica e registramos algumas frases ditas do santo. Vamos conhecer agora um pouco da vida de Santo Antônio. Então, meus queridos e queridas, vamos partir agora pela cronologia de Santo Antônio. No ano de 1195, segundo a tradição, nasce em Lisboa o filho de Martim Afonso e Maria. Santo Antônio era de família nobre e poderosa, batizado com o nome de Fernando. Em 1202 a 1209, aproximadamente 7 anos, ele estuda na escola episcopal na Catedral de Lisboa. No ano de 1210, até um certo período, ingressa no mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, nos entornos de Lisboa. Em 1212, passa para o mosteiro de Santa Cruz, que também pertence aos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. O mosteiro atendia em uma paróquia na cidade e a outra no meio rural. Dirigia dois hospitais, davam hospedagem aos familiares das pessoas que estavam enfermas e tinham outros trabalhos pastorais e assistenciais. No ano de 1220 é ordenado sacerdote. Como encarregado da hospedaria, ele recebe os primeiros franciscanos provenientes de Assis, que o impressionaram profundamente. Pouco depois foram martirizados em Marrakech, que fica no Marrocos, e seus restos mortais são sepultados na igreja dos Cônegos de Santa Cruz. Deixa a ordem agostiniana e passa a ingressar na ordem franciscana, mudando de nome a chamar-se de Frei Antônio. Nesse mesmo ano, no final do ano, ele viaja para Marrocos e chega doente, muito gravemente doente, Na primavera do ano de 1221, embarca de regresso a Portugal para tratar da saúde, mas um furacão arrasta a nave e Frei Antônio desembarca na Sicília, sendo hospedado pelos franciscanos de Messina. Em maio do mesmo ano, viaja para Assis, onde participa do famoso Capítulo das Esteiras. Encontra São Francisco, que havia renunciado ao governo da ordem, e ouve suas admoestações. No final do capítulo, o Frei Graciano, que era o ministro e servo dos irmãos menores de Romanha, leva o Frei Antônio consigo e o envia ao eremitério de Monte Paulo, nos arredores de Forli, para celebrar a missa, fazer a limpeza e participar do ofício do coral. Permanece ali por mais ou menos 15 meses. No ano de 1223, em setembro, por ocasião da ordenação sacra de alguns irmãos, Frei Antônio revela sua doutrina bíblica.
seu ardor e sua arte oratória. A partir deste momento, é destinado à pregação itinerante e à formação teológica dos irmãos. Pelo final do ano ou início do ano seguinte, recebe um bilhete de São Francisco que o autoriza a ensinar a Sagrada Teologia em Bolonha. No ano de 1224, até o certo período, encontramos o Frei Antônio em Vercelli. Passando para 1225, passa para a França a pregar em Montpellier, Arras, Toulouse, Limoges e Bourges. No ano de 1226, o Frei Antônio foi nomeado custódio dos frades menores da região de Limoges, guiando-nos na difícil tarefa da evangelização, do trabalho pastoral e do combate à heresia. Dedica-se ainda ao ensino teológico e à redação de subsídios para a pregação, e entrega-se totalmente a uma intensa vida contemplativa. No ano de 1227, no fim deste ano ou no princípio do ano seguinte, novamente na Itália, exercendo o cargo de ministro provincial das regiões setentrionais. Já no ano de 1229 até 1230, pregação itinerante do Frei Antônio na Marca de Treviso e em Pádua, onde redige os sermões dominicais e marianos festivos. No ano de 1230, participa do capítulo geral de Assis, no fim do qual, com outros irmãos, se dirigem a Roma, para expor ao Papa os problemas da ordem, que estava em plena crise de identidade, crescimento e adaptação. 1231, prega a famosa Quaresma de 1231, que foi até a refundação cristã de Pádua, uma pregação catequética diária e confissões em massa. Essa pregação de catequese foi no início uma impotente evangelização da cidade e de seus arredores, mas sua saúde estava irremediavelmente comprometida. Em fins do mesmo ano, mais ou menos no mês de maio, está o Campo Zampiero, onde completa alguns manuscritos e se dedica à contemplação. Ao meio-dia, mais ou menos do dia 13 de junho, sofre um colapso que, ao regressar de Pádua, na cidade onde ele estava, mas durante a viagem teve que se deter a uma cela onde ele morre. Já no ano de 1232, o Papa Gregório IX canoniza no dia 30 de maio, na Catedral de Spoleto, e é venerado com o título de Doutor da Igreja até o ano de 1568, tradição que é confirmada pelo Papa Pio XII no dia 16 de janeiro de 1946. Seu título litúrgico é Doutor Evangélicos. Então, meus irmãos, vocês conheceram um pouquinho a trajetória cronológica. Como Santo Antônio, ele é conhecido como santo casamenteiro, né? Muitas moças que desejam casar, e assim é lembrado pelo nosso folclore católico, vamos dizer assim. Não se sabe qual a origem dessa devoção de dizer que Santo Antônio é o santo casamenteiro, mas tem uma ligação de milagre feito pelo santo em favor das mulheres. Por exemplo, quando um recém-nascido falar para defender a mãe acusada injustamente de infidelidade pelo pai. Mas há vários e outros episódios sem explicação, ou talvez com a explicação mais direta. Por exemplo, de uma certa senhora, no desespero da miséria a que fora reduzida, decidiu velar-se da filha, prostituindo-a para sair do atoleiro. Mas a jovem, muito bonita e muito decidida, não aceitou de forma alguma. A mãe, caso a mãe não parasse de insistir, ela resolveu recorrer à ajuda de Santo Antônio. Rezava com grande confiança e muitas lágrimas diante da sua imagem, quando das mãos do santo caiu um bilhete que foi parar nas mãos da moça. Estava endereçado a um comerciante da cidade e dizia: Senhor, reticências, queira obsequiar esta jovem que lhe entrega este bilhete com tantas moedas de prata quanto o peso do mesmo papel. Deus o guarde. Assinado Antônio.
Então a jovem ela não duvidou muito e correu com um bilhete na mão à loja deste comerciante. Este achou graça, mas vendo a atitude modesta e digna da moça, da certa jovem, colocou o bilhete num dos pratos da balança e no outro deixou cair uma moedinha de prata. Mas qual o bilhete pesava mais, intrigado e sem entender o que se passava, o comerciante foi colocando mais uma moeda e outras mais, só conseguindo equilibrar os pratos na balança quando as moedas chegaram a somar 400 escudos, que naquela época era muito dinheiro. O episódio tornou-se logo conhecido e a moça começou a ser procurada por bons rapazes, propondo-lhe casamento, o que não tardou a acontecer, e o casamento foi muito feliz. Daí por diante, todas as moças, todas as mulheres daquela época começaram a recorrer a Santo Antônio sempre que se tratava de um casamento, né? Santo Antônio também é conhecido como o santo das coisas perdidas. Essa tradição de Santo Antônio é muito antiga, gente. Encontrando-se menção dela no famoso responsório Si Quaeris Miracula, extraído do ofício rimado de Juliano de Espira. Popularmente, a Si Quaeris é mencionado, não sei nem como se pronuncia, mas estou lendo em português, né? Si Quaeris é mencionado com uma oração taumaturga para encontrar uns objetos perdidos. A crença pode estar muito ligada a vários episódios como este da vida de Santo Antônio. Quando ensinava teologia aos frades de Montpellier, na França, o noviço fugiu da ordem, levando consigo um saltério do Frei Antônio, com preciosas anotações pessoais que utilizava nas suas lições. Rezou o santo pedindo a Deus para dar um jeito de reaver o livro, e foi atendido deste modo. Enquanto o fugitivo ia passando por uma ponte, foi subitamente tomado pelo pavor, parecendo-lhe ver o demônio na sua frente que o intimava: ou você devolve o saltério ao Frei Antônio, ou vou jogá-lo da ponte para o rio. Assustado e arrependido, o jovem voltou ao convento com o saltério e confessou ao santo sua culpa. Santo Antônio também é conhecido como o pão dos pobres. Ao mesmo tempo, é uma piedosa devoção e uma instituição bem assistencial, benemérita, vamos dizer assim. Consiste em doações para prover de pão aos pobres, honrando assim o protetor dos pobres, que é Santo Antônio. Uma tradição liga esta obra a um episódio de uma mãe cujo filho se afogou dentro de um tanque, mas recuperou a vida graças a Santo Antônio. Ela prometera que, se o filho recuperasse a vida, daria uma porção de trigo igual ao peso do menino. Por isso, no começo, esta obra foi conhecida como a obra do Pondus Pueri, peso do menino. Outra tradição relacionada à obra dos pães dos pobres é que uma senhora de Toulon, chamada Luísa Buffer, a porta do seu armazém tinha enguiçado de tal modo que não havia outro remédio senão arrombar a porta. Fez então uma promessa ao santo: se conseguisse abrir a porta sem arrombar, doaria aos pobres a quantia de pães. E deu certo. Daí por diante, as petições ao santo foram se multiplicando em diferentes necessidades. Toda vez que alguém era atendido, oferecia lá certa quantia de dinheiro para o pão dos pobres. E a pequena mercearia de Luísa Buffer tornou-se uma espécie de oratório ou centro social naquela época. A benéfica obra dos pães dos pobres teve um extraordinário desenvolvimento com diferentes modalidades e hoje é conhecida em toda parte. A trezena, pessoal, de Santo Antônio, lembrem-se, começa 13 dias antes da festa. Lembrando que a data da morte de Santo Antônio também se lembra o dia 13 de cada mês. Beleza? Porque dia 13 não é o dia de azar, é dia de Santo Antônio. Lembram que o santo das quartas-feiras que em dia foi sepultado. Santo Antônio também leva, uma medalha, uma imagem do santo que se leva consigo. É sempre importante, gente. Você que é devota de Santo Antônio,
leva uma medalhinha abençoada, uma medalhinha benta de Santo Antônio. Santo Antônio, santo, já foi doutor da igreja, hoje é doutor do evangelho. Tenham consigo no seu pescoço ou na pulseira, enfim, no seu bolso, na sua carteira, sempre tenha uma medalhinha de Santo Antônio. Invoque Santo Antônio. Com certeza você será atendido, as suas súplicas serão atendidas, sua reza, sua oração, sua devoção para com Santo Antônio tem que ser uma devoção amigável, é como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo. Tem que ser uma devoção de muito amor, de muita fé, verdadeiramente falando. Tem que ter fé. Nós católicos, a gente não deve acreditar nesse negócio de simpatia, que isso não é coisa de católico, pessoal. Esse negócio de simpatia não vem da Igreja Católica, pelo amor de Deus. Nós católicos não fazemos simpatia para Santo Antônio. A gente reza, faz novena, faz trizena, oração do terço de Santo Antônio. Enfim, a gente faz coisas que são consagradas e autorizadas pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não vão nesse caminho de simpatia que não é por aí. Vocês sabem disso, né? Então fica aí para todos vocês um pouco sobre essa ordem cronológica da vida de Santo Antônio e um pouquinho dos milagres, um pouquinho ainda mais sobre a questão histórica do santo. Eu espero que Santo Antônio abençoe a todos. Para quem é casado, Santo Antônio abençoe cada dia mais o seu matrimônio, abençoe sua família, que é fruto do seu matrimônio. Deus abençoe a todos, ficamos em paz e que Santo Antônio, neste dia tão especial, interceda por todos nós. Nossa Senhora, Rainha da Paz, e o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e dê a sua paz. Inscreva-se no nosso canal e receba gratuitamente todos os vídeos no seu celular. Ao inscrever-se, não se esqueça, toque no sininho ao lado para receber as nossas notificações. Deus te abençoe.